Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao terceiro e último bloco do TOTUS Talks, que discutimos assinatura, streaming e SaaS. Nesse bloco, Adobe, Sambatec e TOTUS vão contar um pouco da trajetória da mudança de negócios deles. Fique ligado! Se você perdeu os dois primeiros blocos, não se preocupe, clique aqui embaixo e confira. Bom, vou dar boas-vindas novamente aos convidados: Juliano Tubino, vice-presidente de negócios da TOTUS, Alessandro Fonseca, diretor de canais da Adobe para a América Latina, e Cláudio Luiz, diretor de Mobile e OTT da Sambatec. Bom, Sambatec nasceu já no modelo por assinatura, a Adobe fez fortemente essa transição e hoje quase 100% aí nesse modelo, e a TOTUS convive com os dois, né? Então temos 3 exemplos em fases diferentes. Eu queria que vocês contassem um pouco de como foi esse caminho, né? Essa mudança, essa transformação dos modelos de negócios. Quem começa? Vou começar pelo mais novo. A Samba, como uma startup, ela tem no DNA a inovação, né? Então a recorrência sempre foi um modelo que a gente trabalhou. E o que a gente tem feito recentemente é dado um passo além, que é começar a trabalhar a recorrência participando do risco do negócio do cliente. Então tem muitos business que a gente tem junto com alguns clientes em que a gente participa do resultado final, dentro de uma lógica de recorrência, mas atrelada ao resultado final do business. Isso pra gente é ótimo, porque primeiro mostra a nossa agressividade no mercado, e aí aquilo que a gente está falando de pensar B2B2C, está comprometido lá com o final, e nos coloca numa posição também em pé de igualdade com grandes empresas, em que a gente passa a ser considerado justamente para a gente estar num modelo em que a gente está disposto a colocar energia e o risco para fazer esse negócio acontecer. Então, o modelo de recorrência dentro da Samba, ele não é só mais a recorrência, ele é recorrência participando junto do resultado final com as empresas que a gente tem. A gente lá tem, a maioria dos grandes grupos de mídia tem projetos com a gente, a maioria dos grandes grupos de educação tem projetos com a gente, e todos, de uma forma ou de outra, dentro desse contexto, desse modelo de negócio. Na Adobe, a gente tem 3 grandes unidades de negócio. A gente tem o que a gente chama de Digital Media, que é onde está o Photoshop, o InDesign e os produtos pelos quais a Adobe é muito conhecida. A gente tem Digital Marketing, que é uma unidade de negócios relativamente nova, tem cerca de 7, 8 anos, que já nasceu no modelo de assinatura, apesar de ter algumas ofertas on-premise também. E tem o que a gente chama de Document Cloud, que o Acrobat é o principal produto desse modelo. Uma parte muito grande da receita da Adobe vem da unidade de Digital Media, do Creative Cloud, que lá atrás era uma licença perpétua, era uma caixinha que a gente entregava. E a Adobe percebeu que a gente lançava uma versão a cada 2 anos, tinha o desafio de sair para vender essa versão nova a cada 2 anos que a gente lançava. Do ponto de vista de negócios, a Adobe era o principal competidor dela mesma, porque o Photoshop 4.0 era tão bom que vender o 5.0 era um desafio grande, e com muita frequência a adoção era lenta. Mas a Adobe também percebeu que os engenheiros que criavam funcionalidades novas tinham que engavetar isso por quase 2 anos até ter massa crítica para empacotar numa versão nova a cada ciclo de 2 anos. Houve até uma tentativa de um ciclo menor, quando a gente lançou a 5.5, mas a gente percebeu que o ritmo em que a evolução tecnológica acontecia não acompanhava o ciclo de lançamento de produto, e havia uma série de serviços que se faziam cada vez mais necessários. O processo de criação, para a gente falar de Creative Cloud, ele começou a ser cada vez mais colaborativo e exigir que pessoas que estão em lugares físicos diferentes colaborassem em tempo real. E esses serviços, era muito complicado adicionar essa camada de serviços sobre uma oferta perpétua. Então, a Adobe empacotou Creative Cloud como solução que tem software rodando on-premise. Photoshop continua instalado na máquina do usuário, mas ele tem uma camada de serviços que permite colaboração, que integra aplicativos móveis e que permite que esse usuário tenha acesso a serviços que antes não faziam parte, como fontes, por exemplo. O que era Typekit, em algum momento ele comprava parte, hoje isso é parte do modelo de assinatura.
Do ponto de vista de negócios, isso permitiu que a Adobe duplicasse faturamento de 4 para 8 bi em 3 anos, depois dessa mudança. Permitiu que os nossos parceiros começassem a ter previsibilidade em termos de recorrência na sua receita com venda de Adobe, e para o usuário permitiu que o usuário não só tivesse esses serviços que ele antes não tinha, não faziam parte da assinatura, tivesse um custo de entrada menor, principalmente para o usuário individual, reduzisse até pirataria como resultado de um custo de aquisição menor. E isso se reflete até na performance das ações da Adobe. Quando eu entrei na Adobe, as ações estavam em $35, eu não vi hoje, mas está por volta de $240. Isso é reflexo de como o impacto que esse modelo de negócios tem no negócio como um todo. No caso da TOTVS é interessante, a gente tem hoje a maior parte do nosso faturamento já vem de revenue recorrente. A gente tem algumas unidades e a TOTVS hoje ela atua em 11 segmentos. Ela é super conhecida pelas soluções horizontais que a gente tem de RH, contábil, fiscal, mas você vai ter em cima dessas soluções uma série de soluções específicas por segmento. Segmento de hotelaria, construção e projeto, manufatura, sendo o maior segmento nosso. Então a gente tem alguns desses segmentos, moda, por exemplo, hotelaria, que são 100% SaaS. Todas as soluções elas já estão como serviço, já estão no modelo de assinatura. Algumas dessas outras, a gente acabou descobrindo no final dessa transformação que a gente passou, em que ainda era importante dar para alguns clientes a opção da compra de posse, on-premise e licenças perpétuas. Esse convívio ele é muito interessante, porque cada vez mais a gente de fato vê o valor, tanto para a gente quanto para o cliente, de ter uma solução como serviço. Obviamente a gente continua dando essa escolha por uma série de questões culturais, técnicas, fôlego de migração de soluções que são tão core, tão nervosas como o sistema de gestão empresarial, mas a gente vê já claramente a capacidade de atualização tecnológica, de flexibilidade, quando os clientes estão numa solução de SaaS. Você pega a realidade brasileira, a quantidade de mudanças que a gente fez no e-social, por exemplo. Um cliente que tivesse uma solução SaaS, o ônus inteiro desses updates é nosso, como TOTVS. Quando você não tem, é dele, com as customizações dele e nossa. Então tem uma responsabilidade compartilhada. Toda a parte fiscal e tributária do Brasil, etc. Então essa característica de você ter de fazer updates e atualizações centralizadas na categoria de software de gestão, por exemplo, tem um ganho muito grande. Então hoje sim a gente convive com os dois mundos, tem units economics completamente diferentes, o custo de aquisição de um cliente que está com software on-premise, que fez todo o investimento, ele é diferente de um cliente de manutenção, de recorrência, então tem pontos positivos ou desafios diferentes em cada um deles, mas eu diria que para essa categoria vai ter um ganho muito grande, não só para os clientes, mas como para os ASVs e provedores de solução. Quando a gente fala de SaaS, a gente volta na parte de computação em nuvem, o que os clientes têm pedido? E isso foi um desafio, onde colocar, Então, o software ele está na casa de vocês, na casa do cliente, nuvem pública, nuvem privada. Isso ainda é um problema ou uma preocupação dos clientes ou já passamos desta fase? Não, ainda existe. Ainda existe. Mas é aquela história que vai ser devagar, de repente, de uma vez só, É no momento que faz na minha opinião. Então, existe, cada vez menos. É muito difícil você ter um cliente que não tem absolutamente nada na nuvem, de governo a banco. Existem experimentações, existem já coisas do core. Eu acho que é uma questão também de cultura, Você ter as pessoas de negócio, as pessoas de solução também tendo que ser responsáveis por infraestrutura. Porque a infraestrutura, ainda que ela possa ser elástica, ainda que ela possa ser flexível quanto que você paga, você vai ter que ter as mesmas preocupações ou transferir essas preocupações de disponibilidade, de gerenciamento para alguém. E esse conhecimento precisa estar na cadeia, ou interno, ou de um parceiro, ou do provedor. Então a resposta curta agora é sim, existe cada vez menos.
Algumas indústrias são mais propensas a ter resistência, banco e governo acho que são as mais resistentes. Alguns países têm legislação que restringe, o data center tem que estar dentro do país. Então tem, dependendo para onde você vai, tem resistências que são legais até, mas é natural e é um processo gradual de perceber que a quantidade de valor que vem com a adoção da nuvem de processamento remoto, tudo isso. Quer dizer, aonde que está o software que eles estão acessando, isso cada vez vai ser mais transparente ou mais irrelevante para o cliente final? Eu acho que seria mais flexível. Provavelmente, sim. E um negócio interessante, uma pergunta até para fazer para eles, saindo da... a gente tem uma dinâmica aqui que hoje os grandes provedores de infraestrutura de nuvem, eles são multinacionais, né? Então a gente, de certa forma, a gente sofre o impacto de alta de dólar. Claro. Né? Então, que se faz a necessidade de desenvolvimento de provedores locais também, né? Ou de estratégias de implementação desses players globais que seja local. Então, além, às vezes, de uma regulamentação de requerer que o data center esteja no fisicamente país, aqui, o que tecnicamente é uma coisa que não tem tanto sentido dentro da soberania de dado, porque o dado fisicamente pode estar lá, mas todas as outras conexões lógicas estão espalhadas, né? Eu acho que coisas como dólar, flutuação de dólar, acesso a suporte são ainda mais relevantes também. Do ponto de vista de processos de desenvolvimento e suporte, o que muda nesse modelo de assinatura? Existe toda uma cultura interna que tem que ser orientada para isso, né? Vocês passaram por essa mudança, vocês já nasceram, né? Mas se puder falar como isso é feito no dia a dia? Não, mas isso é fundamental, porque se você não modela muito bem isso dentro da tua recorrência, você não prevê isso, e isso acaba comendo a tua margem, né? O que a gente tem feito dentro da Samba, e pegando a história do dólar, é um controle muito unitário, né? Como a gente está muito perto do B2C, se você não controla qual é a tua receita unitária, qual é o teu custo unitário, a tua margem unitária, você não consegue parar de pé o modelo. E se você não prevê também os seus custos de manutenção e desenvolvimento dentro da margem, também não para de pé esse negócio. Por mais que a gente tenha nascido assim, isso impõe a gente uma necessidade e uma doutrina de planejamento que não é comum, né? Você controlar unitariamente os seus custos e as suas receitas unitárias. Porque, de novo, se você se perdeu no unitário, quando você vai olhar para o total, depois você não se acha mais. Você não acha mais qual é a grana que está destinada para suprir a equipe de desenvolvimento. Ah não, ele não tem o desenvolvimento, ele tem só manutenção corretiva. E aí você começa a fazer uma bagunça dentro do serviço que você está prestando. Fato. E o leque de produtos ficou mais amplo, né? Porque entregar uma caixa que você desenvolveu ao longo de um ciclo de 2 anos e trabalhar por trás para desenvolver outra caixa que você vai entregar daqui a 2 anos, era mais simples do que continuamente embarcar produto e serviços que aportam o valor que a gente falou em outro bloco, para que o usuário perceba o valor de assinar em detrimento de comprar uma licença perpétua. E você acha que por isso vocês precisam fazer mais atualizações? Sem dúvida. É uma consequência natural, na verdade. Acontece como à medida que novas tecnologias surgem, engenharia vai soltando produto. O cliente pede mais atualização, né? Ele não vai esperar até a próxima caixinha. Não. Até porque a caixinha desapareceu. Lá atrás, né? Bom, queria agradecer. Esse foi o último dos 3 blocos que a gente discutiu: assinatura, streaming e modelo de SaaS. Se você perdeu, assine o canal para conferir todos os episódios de TOTUS Talks. E aqui embaixo você também tem acesso ao e-book sobre os novos mercados digitais que a TOTUS preparou para você entender todo este novo mercado e como ele está se transformando.